Um dia de derrotas do governo no Congresso Nacional, a mais dura foi na CPMI do INSS, que teve uma reviravolta, com opositores eleitos para o comando da comissão. Direto então para Brasília com o repórter André Anelli. André, como vai ficar a investigação com essa reviravolta? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Obrigado, Tiago. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é mista entre Senado e Câmara dos Deputados, para investigar as fraudes no INSS, que superaram a ordem de 6 bilhões de reais, vai ser comandada pela oposição ao governo Lula. Houve intenso período de negociações e articulações. Esse período, inclusive, ultrapassou a madrugada aqui em Brasília, principalmente para que a oposição conseguisse o resultado que foi obtido no dia de hoje. Foi derrubada a indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para o presidente da CPI do INSS. Davi Alcolumbre iria indicar o senador Omar Aziz, ele que inclusive já foi presidente de uma outra CPI, a CPI que apurou as omissões do governo federal durante a Covid-19, durante a pandemia da Covid-19. Então, Omar Aziz era o indicado de Davi Alcolumbre por meio do governo federal. Só que diante dessa mobilização da oposição, por 17 votos a 4, quem venceu Omar Aziz foi o senador Carlos Viana. Ele, então, será o presidente da CPI do INSS. Logo depois que ele foi eleito, o senador Carlos Viana já, então, escolheu o relator do colegiado, que também não se trata de nenhum indicado por Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara faria a indicação de Ricardo Aires, também um nome que agrada mais ao governo federal, mas Ricardo Aires, então, ficou de fora e quem vai assumir essa relatoria é alguém mais alinhado à oposição, que é, então, justamente o deputado federal Alfredo Gaspar. Diante dessas vitórias para a oposição e derrotas para o governo, o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, fez comentários a respeito dessas vitórias e destacou também a perda de influência por parte do senador Davi Alcolumbre. O presidente Davi Alcolumbre, ele tem a força política de fazer indicações e sugestões, mas não numa casa de pares de impor uma votação dentro de um colegiado. O colegiado tem autonomia, e isso é dentro da legalidade, do regimento, né, de buscar uma alternativa diferente. Tanto é que aconteceram 2 candidaturas, 3, uma delas renunciou, que foi o senador Eduardo Girão, né? E tivemos o Carlos Viana, que venceu a eleição, e o Omar Aziz, que era alguém que havia sido indicado pelo presidente Davi Alcolumbre. Então não há aqui nenhuma briga nesse aspecto. A democracia sendo exercida e quem ganhou foi o povo brasileiro. E quem também repercutiu esse resultado na CPI do INSS foi o líder do governo no Senado, o senador Randolfo Rodrigues. Ele afirmou que a derrota não representa o fato de que o colegiado será entregue à oposição, uma vez que, nas palavras dele, os desvios de recursos de beneficiários do INSS foi maior entre os anos 2019 e 2022, durante o então governo Jair Bolsonaro. Nós vamos fazer as conversas que forem necessárias, nós temos maioria na comissão e essa comissão não vai servir à oposição, aos palanques da oposição, aos likes da oposição. Tenho certeza e garantia disso. A gente é o maior interessado que essa CPMI seja conduzida, toque a investigação, apure quem tiver que apurar e responsabilize quem tiver que apurar. 80% das fraudes do INSS aconteceram entre 2019 e 2022. Lembrando que a CPI do INSS foi aprovada em junho e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agora avalia por meio de interlocutores que não existe absolutamente mais nada que possa ser feito. Houve o tempo suficiente de cerca de 4 meses para que o governo fizesse uma articulação no sentido de garantir a maioria na comissão e também a presidência e a relatoria do colegiado. Isso acabou não dando certo por conta de uma falta
falta de articulação e agora então não é possível fazer mais absolutamente nada em benefício do Executivo Federal. Tiago. E se não bastasse isso, a oposição conseguiu ressuscitar a proposta do voto impresso. Foi no Senado, não é, André? Foi no Senado, sim, Tiago, mas foi na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Esse colegiado avalia o projeto que institui o Código Eleitoral, o novo Código Eleitoral, que tem a relatoria do senador Marcelo Castro. Tem mais de 900 artigos nesse Código Eleitoral e um deles diz respeito justamente, então, à instituição do voto impresso, logo depois que o eleitor deixar o seu voto registrado nas urnas eletrônicas. A medida prevê que, logo depois, então, desse registro eletrônico, o voto será impresso e sem o contato físico de ninguém, nem mesmo do eleitor ou de algum representante da sessão eleitoral, esse voto será depositado em uma urna para uma possível conferência posterior. A gente relembra que essa medida já foi avaliada anteriormente no próprio Congresso Nacional. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal, o STF, declarou como inconstitucional o voto impresso, mas mesmo assim agora os senadores resolveram aprovar esse que é um dos destaques do Código Eleitoral e todo esse Código Eleitoral ainda precisa ser avaliado pelo plenário do Senado, mesmo que esse destaque relativo ao voto impresso já tenha sido declarado como inconstitucional pelo STF. Tiago. É isso, André Anelli, daqui a pouquinho você volta com mais informações. Vou chamar já as nossas comentaristas aqui nos estúdios, Deise Ciocari e a Dora Kramer, aqui no nosso telão. Pode entrar com a gente aqui, Deise. Começo por você, Dora Kramer. Derrota do governo e são alguns aspectos que a gente tem que fazer a avaliação. Primeiro, claro, de que maneira o governo vai tentar contornar isso e se é também uma derrota dos comandantes da Câmara e do Senado. E um outro ponto é como é que vai ser essa CPI, ou CPMI, porque é uma comissão mista, do INSS, o trabalho que vai ser feito. Tudo bem, Dora? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Deise. Boa noite a todos. Olha, derrota é maneira de dizer, né? Foi um tremendo de um 7-1, porque o governo foi pego completamente de calça curta. Menino, eu não sei se foi miopia, incompetência, salto alto, ou tudo isso junto e um pouco mais. Porque foi uma derrota, mais do que uma derrota do governo, foi uma derrota pessoal dos presidentes da Câmara e do Senado, que não tinham nada que se envolver nessa história de ficar indicando o presidente e relator. Quiseram fazer um serviço para o Palácio do Planalto e se estropiaram todos, porque a indicação é sempre partidária. E aí levaram uma derrota pelo meio das faces, que eu vou te contar, para quem foi eleito naquela condição há poucos meses, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota realmente foram confrontados pelos pares deles, né? Então, agora, como vai ser a CPI, diz o Randolfo Rodrigues que tem maioria. Temos maioria na comissão. Então como é que perdeu a eleição do presidente? E aí o presidente é que é encarregado de indicar o relator, né? Mais um motivo para o Hugo Mota ter ficado quieto, porque não era função dele. Olha, foi um vexame, porque o governo estava dando tudo como certo, a CPI estava enfraquecida, porque já tinha o pagamento, já estavam sendo ressarcidos os pensionistas roubados, já tinha passado muito tempo, a crise dos Estados Unidos já estava tomando conta, aí vem essa coisa. Então, o andamento da CPI, eu tinha uma previsão antes de que isso não fosse apurar coisa nenhuma, do ponto de vista da responsabilização de quem realmente roubou, para onde foi o dinheiro, ia ficar sendo palco do embate político. E eu acho que vai continuar sendo assim, só que meio com um sinal trocado, né? O comando na mão da oposição e antes o comando estava com o governo. Não tenho nenhuma expectativa positiva para essa CPMI do ponto de vista substantivo, do que interessa. Quem roubou, para onde foi o dinheiro, o que vai acontecer com os ladrões. Deise, a Dora fala em 7-1, isso é uma derrota muito feia. E depois disso teve reunião às pressas com a ministra Gleisi Hoffmann. De que forma o governo vai tentar ou conseguir contornar isso, ou o estrago já foi feito e teve a aprovação do voto impresso no Senado. Aí é uma discussão que vai ser feita ainda
pelo colegiado para outras instâncias, mas é bom lembrar que o Supremo já rejeitou 2 vezes essa possibilidade, né? Boa noite, bem-vinda. Exato, Thiago. O governo sofreu talvez das maiores derrotas desse mandato de Lula 3. Boa noite para você, boa noite, Dora, boa noite, audiência da Jovem Pan. Eu não vejo uma forma do governo conseguir reverter esse revés que ele sofreu em relação à CPMI. A oposição agora vai utilizar para chamar de volta a atenção para o tarifaço, vai chamar a atenção para o voto impresso e vai fazer disso um grande palco midiático, né? Agora, o grande responsável por esse desvio do INSS, que tem que ser averiguado, mas eu concordo com a Dora, eu acho que não vai ser, essa é uma coisa que deve ficar em 3º ou 4º plano, mas o fato é que a oposição vai fazer agora um grande show midiático em cima disso. O governo tem a maioria ali dentro da CPMI, mas tomou uma lavada agora. Eu acho que o estrago já está feito, o governo não tem como reagir. E só para ressaltar aqui, eu concordo com a Dora, se essa CPMI ela tiver um relatório final, a gente já está no lucro.